Bem-vindos ao programa Meu Voto Vale, o primeiro programa linkado a uma ferramenta de inteligência artificial que permite a você, eleitor, apontar os problemas do seu município e ao gestor público apontar soluções e dar publicidade. Hoje estamos recebendo, em nosso programa, a doutora Jussiane Cleto Pacheco, graduada em Odontologia e Direito, e que está empreendendo hoje em Portugal. Seja bem-vinda, doutora Jussiane. Vamos conversar hoje um pouco sobre o sistema de mediação de conflitos Resolva Saúde. Seja bem-vinda. Gostaria que tu se apresentasse um pouco para nós e contasse um pouquinho dessa experiência em Portugal. Então, eu sou odontóloga, também sou formada em Direito, estou há praticamente 2 anos em Portugal, vim por motivos de estudo e também para empreender, né? Nossa atuação aqui é mais na área de tecnologia, e nesse sentido, também estou colhendo muitas informações para tentar levar para o Brasil, para tentar fazer com que o que eu aprendi aqui seja uma mais-valia, né, nas 2 profissões que eu sou graduada, no sentido de aprender o que todo esse processo de inovação tem a somar com o que nós já fazemos no Brasil, havendo também uma troca muito interessante de experiências entre os 2 países, né, tanto no que se refere a conteúdos, também inovações tecnológicas. Então, foi mais ou menos nesse entendimento em que eu me foquei nesse período em que eu estou aqui. Certo. A senhorita está retornando ao Brasil e trazendo uma nova experiência para compor um projeto inovador no Brasil chamado Resolva Saúde. O que é esse projeto? Então, Resolva Saúde, ele é um sistema especialista em mediação entre profissionais e pacientes que atua com a mínima intervenção humana, orientando as partes a chegar a um acordo razoável, né, que seja favorável para ambas as partes, sem a utilização da judicialização. A título explicativo, a mediação é um meio alternativo de resolução de conflitos, em que um mediador, nesse caso específico, o Resolva Saúde, auxilia e orienta as partes para, de uma forma construtiva e colaborativa, para que se chegue a um acordo amigável e favorável entre os litigantes. Hoje, com ferramentas tecnológicas cada vez mais avançadas, esse recurso tem sido amplamente utilizado e indicado, né? E especialmente na área da saúde, ele tem uma grande aplicabilidade, muito em função da diversidade de contingentes que a área da saúde precisa gerir. Ela é uma área complexa, que tem muitas particularidades, e a mediação, ela é uma mais-valia na solução desses conflitos que acabam por gerar nos atendimentos, num atendimento seja hospitalar, seja numa clínica, ou seja, num atendimento com um laboratório, por exemplo, né? Nesse caso, é importante entender que a mediação deve ser especializada. Como eu já havia falado, a área de saúde ela tem uma série de particularidades, e nesse caso, somente entender de mediação, propriamente dita, não é exatamente o que se espera. Por quê? Porque o mediador precisa dominar outras técnicas, além da mediação propriamente dita, que seria o quê? Dominar a linguagem da área de saúde, dominar os protocolos que a área da saúde exige. Para quê? Para que ele possa orientar com mais clareza, para que as partes consigam ter um melhor entendimento, um melhor entrosamento entre si, para que se chegue a uma solução mais esclarecida, e assim se efetive realmente um acordo que é, de fato, benéfico. Então, a ideia da mediação é muito substituir aquela lógica da disputa, do litígio, por uma lógica do diálogo, que ela acaba sendo uma lógica muito mais construtiva, além de que ela é uma lógica que
vai reduzir custos com a judicialização, reduzir desgastes emocionais, tanto do profissional quanto do paciente, vai reduzir aquela longa espera dos processos judiciais que a gente sabe que acaba ocorrendo. E, então, comparado ao método tradicional de resolução de litígios, ela traz inúmeras vantagens. Perfeito. Qual a sua percepção no que se refere ao empreendedorismo e à inovação em Portugal, quando se comparado com o Brasil? Então, em linhas gerais, o volume de consumo do mercado brasileiro, ele é exponencialmente maior do que o mercado português. Isso por uma lógica bem simples, o tamanho da população. E nesse sentido, eu vejo que o Brasil tem um campo muito favorável à utilização de métodos de mediação, porque quanto maior o contingente populacional, maior vai ser o número de atendimentos, maior o número de possíveis conflitos, e com isso a mediação tem um campo muito vasto. E aliado a isso, a mediação também, ela tem uma proposta de mudar a lógica da resolução dos problemas. Então, quando se pensava que eu tenho uma discordância, eu vou levar ao sistema judiciário, eu vou entrar com um processo, a mediação quer diminuir essa litigância entre as partes, para que de uma forma mais consensual, uma forma mais colaborativa, se chegue a um entendimento comum. Então, essa lógica que eu me refiro, precisa ser mudada não só na população, mas também nas próprias instituições. E aqui eu faço uma ressalva a respeito do papel do gestor público, em incentivar essas práticas, né? Eu percebo que aqui em Portugal, por exemplo, o governo português, ele investe fortemente em práticas de mediação, não só em Portugal, mas na Europa, de modo geral. E eu percebo que no Brasil ainda estamos muito reticentes à mediação, o que é um prejuízo. Então, eu vejo que o gestor público, ele tem um papel muito fundamental nessa divulgação dessa possibilidade, nessa oferta de métodos de mediação, porque a população muitas vezes sequer sabe da sua existência. No que se refere à inovação, eu verifico que Portugal, pelo fato de contar com linhas de financiamento e de incentivos governamentais, seja fundo perdido, seja com taxa zero, ele acaba por ter uma realidade de mais promoção, de mais acesso à tecnologia. Eu acredito que nós precisamos aliar a lógica das benesses da tecnologia à prática regular das profissões. E nisso, a área da saúde será muito beneficiada, porque ela é, como eu já havia dito, uma área muito complexa, que envolve muitas variáveis. Então, a tecnologia, ela vem para somar, para facilitar, vamos dizer assim, o dia a dia do profissional. Nesse sentido, eu vejo que o Sistema Resolva Saúde, ele é um método que está à frente, né? Ele é um método que é um método de vanguarda no Brasil, quer no que se diz respeito à forma de dirimir os conflitos, mas também a forma de preveni-los. Né? Então, esse sistema tem essa grande vantagem, né? Em auxiliar toda essa dinâmica do conflito. Trabalhando na prevenção. Eu vejo que, exatamente. Eu vejo que muito, né, desses conflitos que a gente tem, desses litígios, vem da questão do não entendimento tanto do profissional quanto do paciente, quanto a natureza Exato. Do problema de saúde, que é uma natureza de meio e não de resultado. E outra Exato. Questão da formação dos nossos advogados, né, que é mais litigante, né, no caso. Sim. Essa é uma cultura que, de um modo geral, precisa ser adaptada, né? Ela precisa ser revista, porque é uma perda muito grande não se usar uma ferramenta que se mostra tão eficaz, né? Inclusive, a lei da mediação, que é a Lei 13.140, ela autoriza a administração pública a utilizar mecanismos de autocomposição de solução de conflitos.
Olha, né? Exatamente, justamente porque um regime democrático, né, pressupõe a inclusão social, pressupõe a decisão pelo cidadão, pressupõe a acessibilidade, e isso é plenamente prestigiado nas técnicas autocompositivas. e como o sistema Resolva Saúde funciona nesse contexto? Então, nós sabemos que os conflitos, eles são inerentes ao relacionamento humano, né? Isso já é um senso comum. Sobretudo, nós verificamos a ocorrência de conflitos em locais em que existem interesses e necessidades distintas, principalmente em hospitais, em clínicas, em que tem muitos agentes envolvidos, né? Então, a área de saúde, ela é uma área sensível à ocorrência de eventos que culminam em longos e dispendiosos processos judiciais. E aí eu volto a reafirmar que o sistema Resolva Saúde, ele é uma boa ferramenta justamente para se evitar a judicialização desses conflitos. Então, como que vai funcionar o sistema? A partir de uma insatisfação, o paciente utiliza o sistema Resolva Saúde como primeiro método de resolução. Então, ele manifesta a insatisfação e, automaticamente, o sistema vai convidar a parte contrária para compor aquela reclamação para se iniciar o processo da mediação. Então, baseado no conhecimento científico sobre a psicologia, sobre a legislação, aliada às várias funcionalidades do sistema, o sistema ele passa a orientar essas partes a como alcançar uma solução mais equilibrada para aquele problema. Caso as partes cheguem a um acordo, esse acordo fica registrado no sistema e pode ser utilizado para homologação, caso necessário. E se o acordo não for efetivado, nada inibe as duas partes envolvidas a procurarem outras vias de reparação. É até uma curiosidade, em pesquisas se demonstrou que o índice de adesão aos acordos obtidos por meio da mediação, ela tem um índice muito alto de adesão, com baixo descumprimento. Isso porque, como as partes entre si, elas fazem parte daquela decisão, elas construíram aquela decisão, elas se sentem mais vinculadas ao seu cumprimento. Diferente de um processo judicial em que uma terceira pessoa ela estabelece qual é a decisão a ser cumprida sem a participação ativa das partes, né? Então, a mediação tem essa grande particularidade que é os envolvidos se sentem parte naquela construção. Uma outra curiosidade é que o fato dessa vinculação tão grande ser obtida por meio da mediação é que pessoas que já participaram da resolução de conflitos pela mediação dificilmente vão escolher outra via, né? Pela facilidade que porque não tem toda aquela ritualística do sistema judiciário, pelo baixo custo que ela representa, pela facilidade, pela espontaneidade em que as partes têm de resolver a questão, né? E tudo isso gerido por um mediador que vai levá-las a um melhor acordo, né, para beneficiar tanto uma parte quanto outra. Olha que bacana, isso aumenta também o dinamismo, né, da resolução dos problemas. Exato. Eu acho que isso vem só a agregar, né, para que o sistema judiciário ele se torne uma parte menos importante no cotidiano da resolução de problemas, né? Que hoje tudo judicializa, tudo é judicializado. Exato. Quais os benefícios para as instituições de saúde do sistema Resolva Saúde? Tá. Então, as instituições de saúde, elas despendem significativo volume de recursos, tanto financeiros
quanto de tempo, quanto humanos para resolver os conflitos. Então, o sistema Resolva Saúde, ele tem como proposta tornar a gestão mais eficiente e mais humana através do uso da mediação. Muitas instituições, como hospitais e clínicas, têm utilizado o sistema Resolva Saúde como uma ferramenta de ouvidoria, tanto para funcionários como para usuários. Por quê? Porque o sistema permite o registro de inconformidades e gera relatórios e gráficos que apontam a ocorrência desses conflitos, permitindo ao gestor adotar medidas proativas tanto para resolvê-las quanto para preveni-las. Então, somado a isso, o sistema Resolva Saúde também possui ferramentas inteligentes que elas auxiliam o profissional sobre as melhores práticas para a organização de prontuários, além de prestar assessoria online, respondendo a dúvidas como, por exemplo, posso compartilhar o meu prontuário com o meu paciente? Posso atender um paciente que já foi atendido por esse mesmo problema e está vindo de um outro profissional? Quais são os dados desse meu paciente que eu preciso coletar? De que forma eu tenho que coletar esses dados, que eu tenho que armazenar esses dados? Tudo isso para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma realidade, a lei já está em vigor, né? Então, o profissional precisa dessas orientações, que muitas vezes acaba passando despercebido, não tem os cuidados devidos e mais para frente vai acabar tendo um problema por um descuido ou por um desconhecimento. Também o sistema acaba por esclarecer por exemplo, qual é a responsabilidade civil de um profissional, quais são os direitos e deveres de um paciente. Tudo isso o sistema tem ferramentas que vai auxiliar o profissional a esclarecer essas dúvidas. Além de conter ferramentas para gestão de negócios na área de saúde. É um sistema bem completo de assessoramento. E de que forma o sistema Resolva Saúde pode auxiliar ao gestor público na resolução de conflitos relacionados à área da saúde? Tu sabe que hoje o grande problema, né, do nosso sistema de saúde justamente são essa geração de conflitos que gera custo aos municípios, Estado e à União. Exato. Então, pelo fato do sistema combinar técnicas de computação de dados, aliado à prática baseada em evidências, ele é capaz de identificar os pontos vulneráveis da instituição. Como eu havia dito, esses gráficos, esses relatórios fazem como se fosse um mapeamento para auxiliar o gestor a identificar aonde estão as falhas. Se o mau atendimento está acontecendo na recepção, se é no atendimento propriamente dito, se é na farmácia ou na parte da hotelaria de um hospital, por exemplo. Então, todas essas informações vão dar uma munição para o gestor para ter atitudes proativas, para dizer, nesse segmento eu preciso melhorar, eu preciso evitar que isso ocorra novamente, eu preciso me antecipar ao conflito, muito naquela lógica que eu já pontuei no início, né, que esse sistema, ele não tem só a particularidade de resolver conflitos, mas objetiva também preveni-los, né, que isso é fundamental. Outro fator é os vários incidentes que acontecem às vezes, mau atendimento, ou às vezes o paciente não sai bem informado, ou às vezes o paciente entendeu uma informação que não era bem aquilo que o médico gostaria de ter passado, ou o médico, ou o cirurgião dentista, ou um farmacêutico, ou qualquer profissional da área da saúde. O fato de existir esse conflito vai desviar o profissional e os gestores das suas funções habituais, porque ele vai acabar tendo que ter um desgaste para resolver esse conflito, que muitas vezes ele não está, vamos dizer assim, munido de todas as ferramentas úteis para dirimir esse conflito. Então, o sistema Resolva Saúde, ele torna a gestão mais eficiente para resolver problemas que podem ser evitados e, em caso de problemas já evitados, pelo fato dele ser
de ter esse mediador que esclarece cada parte, qual era o direito da parte, qual era o dever da outra parte, acaba que muitas vezes o conflito acaba por ser entendido, sem que isso seja levado adiante. E vamos pensar no caso da ocorrência do conflito. O uso do sistema vai possibilitar o quê? Vamos dar exemplo a um paciente que não sentiu-se bem atendido e que acabou tendo uma insatisfação com a forma em que a sua doença foi abordada. Vamos pegar esse exemplo e vamos passar para a aplicação do sistema Resolva Saúde. Esse sistema vai ser um canal em que o paciente consegue falar qual é a sua contrariedade. Ele vai se sentir ouvido, né? Ele não vai ser lançado à própria sorte, né? Porque o próprio sistema vai demonstrar para ele uma preocupação com aquela resolução. E isso é muito importante para quê? Para minimizar também a exposição negativa que uma impressão mal entendida, ou que um atendimento que não foi bem adequado, não saiu a contento, isso mancha uma imagem de um profissional, mancha a imagem da instituição. Então, a ideia é tentar resolver de uma forma mais amistosa, né? Não deixar que o problema se avolume e vá para uma linha de mais litigante, né? Seria essa a proposta. Perfeito, Jussiane. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa, né? Foi excelente. Acho que conseguimos compreender bem a questão do sistema Resolva Saúde, que ele vem em benefício da população e que é um projeto bem interessante para ser abordado. Numa próxima, a gente explora mais um pouco, porque realmente o tempo foi curto para a gente explorar todo o contexto, né, do sistema. Isso. Mas foi muito bom, agradeço a tua participação. E encerramos, então, o nosso programa Meu Voto Vale. Convido a audiência a acessar o www.meuvotovale.com.br e informar a sua demanda e observar as resoluções propostas pelos seus gestores. Muito obrigado, Jussiane, pela participação e até a próxima. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada.